Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com todos. É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez juntos, mesmo separados. Eu aqui, você na sua casa, mas crendo que Deus se faz presente, o Deus conosco, o Emanuel, Ele está aqui, está aí com você também. E nós sabemos que nessa noite Deus irá falar aos nossos corações através da sua palavra. E a palavra de Deus é sempre um alimento necessário para a nossa vida. E nessa noite nós iremos começar uma série de mensagens falando sobre a grande comissão, a igreja primitiva e o imperativo de Jesus. A ordem de Jesus dada há mais de 2020 anos atrás, ela ainda é válida, ela ainda está ativa, ela ainda é influente na vida da igreja, através da igreja. Eu queria convidar você para estarmos juntos, aprendendo, ouvindo e praticando aquilo que a palavra de Deus
vai nos encorajar a fazer. Se já estamos fazendo, iremos fazer melhor para a glória de Deus. Queria que você fechasse seus olhos, já separasse a sua Bíblia. Pai querido, nós nos colocamos e nos rendemos diante de Ti, porque queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Que o Senhor prepare o nosso coração, a nossa mente, que possamos estar totalmente ligados em Ti, porque o Senhor sabe exatamente o que nós precisamos aprender, o que nós precisamos reavaliar, refletir, para que possamos viver plenamente todas as promessas da Tua palavra, toda a ordem que foi dada por Jesus, lá após ressurreto, antes de ascender aos céus, uma ordem que está válida para a igreja hoje, e a igreja hoje pode entender que esse chamado está operando na vida de cada um de nós. É o que nós oramos ao Pai, te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Semana passada nós falamos, o tema da mensagem foi testando positivo para ser igreja. Hoje nós vamos falar e vamos voltar àquele mesmo texto base de Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Esse vai ser o texto base, mas nós iremos trabalhar com outros textos ao longo dessas semanas, pois iremos viajar e voltar lá ao início de tudo. Podemos dizer também voltar ao primeiro amor. E a palavra do Senhor nos diz assim, Mateus 28, do versículo 16, para estar dentro de um contexto. E diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Alguns dias antes de Jesus retornar ao Pai, já após a sua crucificação e ressurreição, ele se dirige, ele vai até onde os seus discípulos estavam para lhes passar as últimas orientações, ou melhor, lhes passar uma tarefa específica. Jesus encontra com os seus 11 discípulos ali, naquele local, na Galiléia, e ali os discípulos irão ter uma grande oportunidade, um grande privilégio, inicialmente eles, mas futuramente a igreja, para que eles participassem do plano divino de restauração do pecador perdido e Deus. Deus tinha um plano, desde lá do início, aquele plano que foi anunciado primeiramente a Abraão, quando Deus falou que por meio de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Esse plano inicial, essa proposta inicial é para que o povo de Israel fosse queria transmitir essa missão. Mas Israel não compreendeu e falhou no cumprimento dessa missão. Então essa missão passa a ser dada agora aos discípulos e consequentemente à igreja de Jesus. Quando Cristo se entrega e é crucificado e morre na cruz, ele estava ali preparando a provisão para a igreja. Ele estava se doando, morrendo, para que no futuro a igreja pudesse nascer, se fortalecer e multiplicar. A igreja recebeu de Cristo a missão de pregar as boas novas de salvação a todos os povos. A igreja é um lugar em que os perdidos são encontrados, e por meio de Deus, da sua palavra, pela ação do Espírito Santo, essas pessoas são transformadas, são libertas e se tornam uma nova criatura. E a partir do encontro com Cristo,
tornam-se lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E a partir de então, elas começam o cumprimento e iniciam uma missão de, sendo discípulos, fazer discípulos de outras e de todas as nações. Mas à luz desse texto aqui de Mateus 28, a conhecida grande comissão, o que essa grande comissão traz para nós como missão de Cristo, não só para os discípulos, mas para a igreja de Jesus hoje, como já o era lá desde o seu princípio. Primeiramente, nós podemos entender aqui que Jesus fala no versículo 18: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. A primeira coisa, a autoridade de quem deu a missão aos discípulos e à igreja. Que autoridade era essa de Cristo? Aqui o texto diz que a autoridade de Cristo lhe foi concedida tanto no céu quanto na terra. E Mateus, ao longo dos capítulos que ele escreveu, ele vai ressaltar essa autoridade de Jesus Cristo, a autoridade dele sendo rei, sendo Messias, sendo mediador entre Deus e os homens. Ou seja, Mateus vai falar que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é o filho de Deus, que ele é o filho do homem, que ele é o Emanuel. Desde o capítulo 1, ele já apresenta Jesus como sendo Deus conosco, Emanuel. E Mateus encerra o seu evangelho dizendo que o Emanuel, o Deus conosco, que é Jesus, estaria presente na vida dos seus discípulos, na vida da igreja, daqueles que obedecessem a sua tarefa. Ele estaria todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus também vai falar que Jesus era o filho de Abraão. O nome que Jesus recebeu após o seu nascimento, Jesus, que a forma hebraica quer dizer Yeshua, ou seja, o Senhor salva. No capítulo 1, no versículo 21, Mateus vai dizer: ele salvará todo o seu povo dos seus pecados. Mas que essa autoridade de Cristo, que nos deu a missão, é uma autoridade soberana, suprema, completa, perfeita. Em que consiste essa missão que nos foi dada? O que significa essa grande comissão? Se nós olharmos no dicionário, comissão quer dizer uma incumbência, um encargo, uma tarefa que é dada a alguém, ou a um grupo. E aqui os discípulos recebem essa grande comissão, essa grande tarefa, essa grande e suprema tarefa de pregar o evangelho, de fazer discípulos de todas as nações. A narrativa da grande comissão vai demonstrar que Cristo quer que o evangelho seja espalhado por todo o mundo. Marcos escreve no capítulo 16, versículo 15: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Marcos já também falava da grande comissão. Lá João também fala, usando as palavras de Jesus. João capítulo 20, versículo 21 diz: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Lucas também no capítulo 24, versículo 47, vai falar também da grande comissão. Olha o que Lucas fala nos discípulos que encontram Jesus no caminho de Emaús. O versículo 46 do capítulo 24 diz assim: e disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém.
Versículo 48, vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós vemos de maneira unânime nos 4 evangelhos, Jesus, revelando a grande comissão, a grande tarefa que ele deixaria para a igreja que iria nascer após o cumprimento da promessa, o derramar do Espírito Santo. Mas essa missão, à luz de Mateus 28, nós lemos que, portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações. Normalmente se ouve e se costuma falar que o ide é um imperativo, mas na verdade o ide é um particípio, que é no indo, que é o vivendo, no nosso estilo de vida, nós sim cumpriremos o imperativo, que é fazer discípulos. A missão que foi dada por Jesus nos convida, nos ordena, nos desafia a nós discípulos fazer discípulos, que irão fazer discípulos e que irão se multiplicar continuamente. Essa ordem de Jesus, ela é contínua. Ela só para quando ele voltar para buscar a sua igreja. A grande comissão, ela foi dada no passado, continua se cumprindo no presente e assim o será no futuro, até quando Jesus voltar. Então, fazer discípulos é a grande ordem, é o imperativo da grande comissão. A atividade central da grande comissão, o núcleo da grande comissão está em fazer discípulos. E esse fazer discípulos tem os seus desdobramentos, tem o seu complemento, que os versículos seguintes vão nos ensinar. Há um autor que vai dizer que o ide é algo que deve acontecer todos os dias. Todos os dias, através do meu testemunho, do meu estilo de vida, eu estou indo, e enquanto indo, eu estou testemunhando a todas as pessoas que eu tiver a oportunidade de encontrar, de falar, de compartilhar, de desafiar e convidar para que elas possam conhecer a esse Deus maravilhoso que enviou seu Filho para se fazer homem e habitar entre nós e pregar a mensagem de salvação para o homem perdido, pecador, que não temeu a morte, mas entregou a sua vida para morrer no meu e no seu lugar, para que eu e você sejamos luz do mundo e sal da terra. Ou seja, a autoridade de quem nos deu a missão é a autoridade daquele que é rei, é Senhor, é Messias, é mestre, é Filho de Deus. A missão consiste em nós fazermos discípulos de todas as nações. Mas de que maneira nós podemos consolidar essas pessoas que são levadas até Jesus e que pela fé e pelo arrependimento se tornam uma nova criatura? Não é apenas nós fazermos convertidos e fazer das pessoas se tornem crentes e sejam membros de igreja. Não é só isso. Cumprir a grande comissão não é nós enchermos as nossas igrejas de membros. O cumprir a grande comissão no seu sentido completo é mais do que isso. Nós precisamos consolidar a decisão, nós precisamos que haja continuidade na decisão que aquela pessoa teve um dia ao lado de Jesus. E o que nós podemos fazer? Primeiro passo, essa pessoa precisa ser acolhida, ela precisa se sentir parte, ela precisa se sentir amada. Então, aquela primeira fase que era o alcançar, agora nós precisamos agregar. Nós precisamos acolher essa pessoa que agora é um discípulo de Jesus,
ela precisa se sentir parte do corpo de Cristo. Ela precisa se entender útil. Ela precisa entender que agora ela é uma testemunha. E como testemunha, ela não pode deixar de falar daquilo que ela viu e ouviu. O segundo passo, além de acolher, de agregar essa pessoa ao corpo de Cristo, há a necessidade dela confirmar a sua fé através do batismo. O batismo é aquela confissão pública de fé, daquela decisão que aquela pessoa tomou ao lado de Jesus, e agora, através da ordenança do batismo, o simbolismo do batismo, em obediência à ordem de Jesus, ele vai representar, vai simbolizar que um dia aquela pessoa morreu para o pecado e ressuscitou para Deus. E o batismo representa e confirma, e é uma pública confissão da fé que ela colocou em Jesus Cristo. Mas aqui a grande comissão vai dizer que além do batismo, essa pessoa precisa ser ensinada a obedecer e aguardar os mandamentos de Jesus. Tudo aquilo que Jesus ensinou, essa pessoa agora é desafiada, é encorajada a continuar aprendendo e conhecendo mais do Senhor. Não é apenas declarar que agora ela é de Jesus. Ela precisa aprender de Jesus e obedecer todas as coisas que Jesus nos ensinou, todas as coisas que Jesus nos ordenou. E a promessa dele, e que em fazendo isso, em obedecendo e sendo um discípulo obediente, nós teremos a presença do Senhor garantida por toda a nossa vida. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. O Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo. Mas essa promessa, ela só se cumpre para aqueles que obedecem a ordem de Jesus. Nós precisamos fazer discípulos. E fazer discípulos é não apenas falar, mas é comunicar de maneira clara e fiel o evangelho da graça de Deus. É dar a oportunidade a outra pessoa que não conhece a Cristo de conhecer e entender qual é o plano de Deus para a sua vida, qual é o plano de Deus para a humanidade. Mas qual é o alcance dessa missão? Aqui Jesus vai dizer que nós temos que fazer discípulo de todas as nações. O evangelho todo a toda criatura em todas as nações. Aqui nós entendemos a universalidade da mensagem do evangelho. Aqui nós entendemos que a mensagem de salvação, a graça de Deus, ela é para todos. A mensagem de Deus, do evangelho, das boas novas, ela é inclusivista, ela não exclui ninguém. E nós precisamos entender que assim como Deus não exclui ninguém, nós não podemos também excluir ninguém. Não há nenhuma pessoa que, em se arrependendo dos seus pecados e colocando a sua fé em Cristo Jesus, ela não seja alcançada pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus. Mais uma quarta coisa: como a igreja pode entender a grande comissão e como a igreja pode cumprir essa grande comissão. Ela é grande porque ela não é apenas para uma pessoa, para algumas pessoas. A grande comissão é uma tarefa para a igreja. É uma tarefa para todo o corpo de Cristo. Não há ninguém que, conhecendo a Cristo, não possa ser sua testemunha.
Não há ninguém que, conhecendo a Cristo, não possa ser sua testemunha. Jesus escolheu 12. E esses 12, no padrão daquele tempo, eram pessoas simples, comuns, como eu e como você. Se nós pudéssemos avaliar do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da formação, o único ali que teria uma formação um pouco melhor seria aquele que traiu Jesus. Os outros eram humildes e simples pescadores. Porque Jesus não escolhe os melhores. Jesus, ele escolhe aqueles que abrem o seu coração e reconhece que são falhos, pecadores e totalmente carentes da graça de Deus. E que se não for a misericórdia de Deus nas suas vidas, o que seria deles, o que seria de nós? Então, queridos, amados irmãos, você que está ouvindo essa palavra nessa noite, você também é desafiado a fazer parte dessa grande comissão. Você também é desafiado a fazer parte dessa grande obra de Deus para a humanidade. Você é desafiado, sim, a fazer parte do cumprimento dessa ordem, dessa tarefa suprema, inadiável, insubstituível, intransferível. Ninguém além da igreja pode cumprir essa tarefa dada por Jesus. E toda essa autoridade que Jesus tem, todo o poder que Jesus tem, ele compartilhou com a igreja. A igreja, ele fala lá em Efésios 5, que Deus amou tanto a igreja, na parte B do versículo 25 de Efésios 5, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo morreu, se entregou por nós, por mim, por você. Cristo se entregou pela igreja, doou-se em morte para que a igreja pudesse nascer, fortalecer e crescer e multiplicar. Os primeiros discípulos, os apóstolos, que receberam essa ordem de Jesus e o transmitiram à igreja, eles foram bem-sucedidos, porque eles foram obedientes. Eles obedeceram não por imposição, mas eles obedeceram por prazer. Eles entenderam que aquela tarefa era algo especial, algo extraordinário, que estava além da capacidade deles, dependia totalmente da autoridade do Cristo que havia dado a eles aquela missão. Eles dependiam do Espírito Santo, que até então eles tinham tido uma experiência para salvar pessoas, para curar, para libertar, para fazer milagres, mas a promessa que Cristo havia feito, que eles precisariam aguardar a promessa do alto, e somente após a promessa ser cumprida, eles poderiam sair de Jerusalém. Tudo começa em Jerusalém. Não podemos entender que iremos obedecer a ordem de Jesus em outro lugar primeiro, antes de cumpri-la em Jerusalém. Qual é a sua Jerusalém? Qual é a sua Jerusalém? Eu entendo que a nossa Jerusalém, parte inicial dela é a nossa família. Nós começamos a cumprir a ordenança, a ordem de Jesus na nossa família, na nossa casa. Continuamos na nossa igreja e muito mais ainda fora do templo. É lá fora, que é o campo missionário. O campo missionário da igreja
é fora do templo, principalmente, porque é lá fora que nós cumprimos o indo. É lá fora que nós, através do nosso estilo de vida, do nosso testemunho, é lá que nós salgamos, é lá que nós somos luz. E eu queria que nessa noite nós pudéssemos refletir: será que nós estamos salgando esse mundo? Será que nós estamos temperando esse mundo? Será que esse mundo que jaz no maligno, que jaz nas trevas, será que ele tem sido impactado pela luz de Cristo na nossa vida e através da nossa vida? Será que nós estamos entendendo como igreja o chamado para fazer diferença? Não para ser apenas diferentes, mas para fazermos diferença. A igreja de Jesus não foi chamada para fazer diferente, ela foi chamada para fazer diferença. Nós não fomos chamados para nos conformar com esse mundo, mas para sermos transformados pela vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que nós possamos obedecer a sua palavra. Todo dia nós estamos indo, mas será que indo estamos entendendo que estamos em plena atividade da missão? Será que nós estamos entendendo que essa oportunidade que Cristo nos dá é algo muito importante, que nós não podemos perder as oportunidades que nós estamos tendo? Estamos vivendo momentos muito difíceis no mundo, mas estamos vivendo um momento de que muitas oportunidades estão nos sendo dadas em meio a dificuldades. Eu costumo dizer que Deus nos dá oportunidades disfarçadas de dificuldades. Nós temos uma missão, e essa missão precisa ser cumprida todos os dias, até quando Jesus voltar. Queria que você fechasse seus olhos. Vamos orar. Paizinho querido, nós fazemos parte da igreja de Jesus Cristo. Nós somos o corpo vivo de Cristo aqui na terra. Somos as testemunhas de Jesus aqui na terra. Somos e podemos ser chamados de pequenos cristos. Representamos, ó Pai, a igreja do nosso Mestre Jesus. Ele nos deu uma ordem, Ele nos deu uma missão, Ele nos deu uma tarefa. E nós não podemos nos afastar dos princípios que norteiam o cumprimento dessa tarefa. Precisamos orar sem cessar, precisamos proclamar, precisamos pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Precisamos fazer discípulos, precisamos formar novos líderes, precisamos ter ações de compaixão e graça com aqueles que carecem e precisam. E a igreja também tem essa função de ser relevante, impactante, aonde ela está inserida. Pai querido, nos fortalece, Senhor, nos dá ânimo, nos dá fé, nos dá coragem, nos dá ousadia. Não nos deixe nos intimidar pelas circunstâncias, pelas oposições. E muitas vezes, ó Pai, nós somos o nosso maior opositor. Nós colocamos muitas desculpas para não fazer e esquecemos dos muitos motivos que nós temos para fazer, para testemunhar, para falar. Porque as pessoas que não conhecem a Deus ainda estão precisando ouvir. E essa missão foi dada para a igreja. A igreja precisa avançar. A igreja precisa se mostrar para que veio. E nós estamos aqui para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas como irão crer se não há quem pregue?
Senhor, nos tira da zona de conforto e nos faz estar e nos colocar na posição que Tu queres, na posição de servos. Estão prontos para servir o Mestre e obedecer a tudo aquilo que Ele nos tem ordenado, porque Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o que nós oramos ao Pai, agradecidos nesta noite, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Até a próxima quarta-feira, iremos dar continuidade a essa série de mensagens sobre a grande comissão e a igreja de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Que bom, né? Poder estarmos juntos, louvar, cultuar ao Senhor. Sempre lembrando você, coloque seus pedidos de orações no comentário, para que juntos como igreja possamos estar orando e vendo a mão de Deus derramando sobre as nossas vidas. É bom. Querendo lembrar os irmãos, você que ainda aí tem a sua casa, tem alimento para doar. Toda sexta-feira, irmãos, das 9 até as 16, nós estamos aqui na igreja. Eu e a Nice estamos aqui, então você pode trazer o teu alimento para que juntos possamos aí montar a cesta e abençoar vidas, que com certeza é algo importante nesse tempo que estamos vivendo. Queremos lembrar você também, próximo domingo, às 18h30, teremos nosso culto. Tem sido bênção, maravilha do Senhor. E teremos esse domingo a nossa primeira ceia. Você fala, primeira por quê? Isso vai ser o nosso primeiro culto ao vivo, onde estaremos também aí transmitindo a ceia. Vai ser um momento abençoado. Então prepara aí o suco, prepara o teu pão. Nesse período nós não teremos o nosso kit, né? Devido aí à questão de logística. Então juntos aí nós iremos fazer esse tempo. Então já prepara, com certeza vai ser bênção de Deus, em nome de Jesus. E não esqueça do horário, às 18h30, em nome de Jesus. Amém? Vamos então nesse tempo aí também estar orando, agradecendo ao Senhor por este culto, agradecendo por tudo aquilo que Ele tem feito. Convido você a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos louvar o Teu nome, agradecer por este culto, agradecer pela nossa igreja, a qual o Senhor tem nos direcionado, guiados. Obrigado, ó Pai, pela vida do pastor Marcelo, que tem assim nos auxiliado na quarta-feira, também o pastor El, domingo pela manhã. Senhor, louvamos ao Senhor por essa parceria, por essa caminhada junto, que tem sido bênção, ó Pai, na minha vida e na vida da Tua igreja. Então queremos Te louvar, agradecer a cada pedido, ó Pai, que está no chat, a cada pedido que será feito no comentário, que o Senhor possa derramar da Tua presença e da Tua graça. É o que oramos a Ti, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido.